O Rafá, que era o nosso bebê perdido, pra quem não sabe, ele chamava Rafá, a gente recebeu esse nome de Deus. A gente tava ouvindo uma música, Deus falou muito forte no nosso coração, a gente sabia que nosso filho chamava Rafá. E Rafá é Deus. Uma das maneiras de chamar Deus, Deus tem vários nomes, e uma das maneiras ditas em palavras é Rafá. Então a gente deu o nome do nosso filho de Rafá, o que a gente perdeu antes de perder. E de fato, era Deus. Porque o Rafá salvou a minha vida, era pra eu estar morta. Se eu não tivesse perdido o Rafá, eu estava morta. Literalmente. Se o Rafá não tivesse vindo na minha vida, eu estava morta também. Bom, deixa eu explicar. Possivelmente, ou eu e o Rafa morreríamos, ou só eu. Eu não sei exatamente, mas eu não tinha possibilidade de eu não morrer. Vou explicar por quê. Maíra Cardi surpreendeu os seguidores ao revelar, em um vídeo publicado no TikTok, que foi diagnosticada com trombofilia após descobrir que está grávida novamente. A influenciadora, que está no 3º mês de gestação, compartilhou a informação um dia após anunciar publicamente a gravidez. No vídeo, Maíra falou sobre os cuidados redobrados que precisará ter ao longo da gestação por conta da condição, que afeta a coagulação do sangue e pode representar riscos tanto para a mãe quanto para o bebê. É tanta coisa. O Rafá, que era o nosso bebê perdido, pra quem não sabe, ele chamava Rafá, a gente recebeu esse nome de Deus. A gente tava ouvindo uma música, Deus falou muito forte no nosso coração, a gente sabia que nosso filho chamava Rafá. E Rafá é Deus. Uma das maneiras de chamar Deus, Deus tem vários nomes, e uma das maneiras ditas em palavras é Rafá. Então a gente deu o nome do nosso filho de Rafá, o que a gente perdeu antes de perder. E de fato, era Deus. Porque o Rafá salvou a minha vida, era pra eu estar morta. Se eu não tivesse perdido o Rafá, eu estava morta. Literalmente. Se o Rafá não tivesse vindo na minha vida, eu estava morta também. Bom, deixa eu explicar. Possivelmente, ou eu e o Rafá morreríamos, ou só eu. Eu não sei exatamente, mas eu não tinha possibilidade de eu não morrer. Vou explicar por quê. Bom, eu tenho 2 filhos. E eu nunca tive problema nenhum com esses 2 filhos. Então, existe uma coisa chamada trombofilia, que quando você tem trombofilia, você forma trombos, são tipo coágulos de sangue, que você pode ter um AVC, você pode ter uma embolia pulmonar, ou você pode ter AVC, parada cardíaca. AVC, embolia pulmonar ou parada cardíaca. E essa trombofilia, você nasce com ela. Então, eu já tinha tido 2 filhos, eu não tinha trombofilia, senão eu já tinha feito os testes, óbvio, e senão eu tinha morrido. Qualquer cirurgia que eu tinha feito, tal, eu tinha morrido. Bom, o que acontece com a trombofilia? Tem 2 coisas. Em geral, quem tem trombofilia não consegue segurar o bebê, você perde o bebê, mas se você tem, isso eu tô falando da trombofilia, doença sem tratamento, tá, gente? Se você tem a trombofilia e você não sabe, no parto você morre porque faz o coágulo, e aí você vai ter um AVC, uma parada cardíaca ou uma embolia pulmonar. Não tem como, porque a trombofilia, ela faz trombo, dá trombo, não tem o que fazer, não tem o que fazer. A Thaís, babá da Sofia, que faleceu, ela morreu disso. Ela descobriu que tinha uma trombofilia. Durante o tratamento todo da gravidez, a gente ajudou ela com todo o tratamento, com o médico, tudo certinho. Depois da gravidez, eu fui saber isso depois, tá, gente? Obviamente não sabia antes. Depois que ela teve o neném, ela e o marido tomaram uma decisão muito errada contra os médicos, mas na maior boa das intenções, por ignorância mesmo de não saber, não é nem de não saber porque ela sabia, é de não ter o conhecimento real, da gravidade real do assunto. O médico falou pra ela que ela tinha que tomar Clexane, que é uma injeção que você tem que tomar durante a gravidez inteira, e você tem que tomar Clexane no pós-parto também, enfim, explicou tudo pra ela, que não pode de jeito nenhum, que é uma coisa muito grave, que se você não toma, você morre, enfim, explicou tudo. Só que ela ficou com medo de, durante a amamentação, passar pro bebê o remédio, e ela parou de tomar. E aí ela faleceu, 2 semanas depois do parto, porque ela teve um AVC, 2 AVC. Na verdade, ela até teve um milagre, mas ela teve outro AVC. Enfim, e eu descobri a gravidez. Assim que eu descobri a gravidez, o meu médico falou assim, Dr. Cláudio Ferrares, Maíra, tem alguma coisa errada. Se você já tem 2 filhos, e você nunca perdeu, e você acabou de perder um, e você engravidou rapidamente, num período tão curto, tem alguma coisa errada aí. Eu vou pedir pra você uns exames. E aí ele pediu o exame de trombofilia e deu positivo. Então, eu estou tomando o Clexane, e assim que a gente ficou sabendo, a gente assustou muito, porque a nossa babá morreu disso. E a gente ficou bem apavorado aqui em casa. Eu não contei pra Sofia, nem vou, porque, enfim, eu acho que é uma coisa que assustaria bastante ela. Mas eu comecei a estudar sobre a doença, entender o caso, e eu fiquei mais tranquila, porque quando você toma o remédio, e principalmente no pós-parto, daí você não morre. A grosso modo é assim. Mas os 40 dias pós-parto são os mais perigosos. Então, só que ao mesmo tempo, você tem que ter muitos cuidados, porque o Clexane, ele deixa o sangue fino. Então, por exemplo, eu não posso sofrer um acidente, porque eu posso ter uma hemorragia, porque eu tô tomando uma Clexane que deixa meu sangue muito fino e aí não consegue estancar. Então, é uma coisa que eu tenho que ter muito cuidado. Eu não posso fazer um monte de coisa, eu não posso me expor a um monte de situações por causa disso. Mas é Deus, gente, é Deus. Inicialmente a gente estava bem apavorado, agora eu já tô mais calma. E tem mais um monte de outras coisas, eu tenho mais outras complexidades que eu tenho que contar pra vocês, mas não vai caber aqui nesse vídeo. É isso, eu falei muita coisa, gente. Só a próxima vez vocês comprem mais pipoca e eu conto mais. Até o próximo vídeo. Um beijo.